né? Eu falei muito antes desse Mundial que a única coisa que eu desejava que a gente voltasse com dignidade, assim, a dignidade preservada, assim, ninguém foi Isso humilhado, era tudo que eu né? queria. Era tudo que eu queria, não ser humilhado. E aí eu lembro da Miriam me mandando mensagem no jogo do Borussia e falando, amiga, eu achei que a gente ia tomar uma goleada histórica. Isso. Como assim? O que está acontecendo? Né? E então assim, eu acho que esse fator também, assim, essa dignidade, ela acaba valendo para todo mundo. Mas aí eu quero te perguntar, como palmeirense, né? Obviamente, pessoa que conhece o Palmeiras do avesso, se você olhou para esse time quando o Palmeiras chegou, como o Palmeiras estava na temporada, e pensou, cara, dá para sair desse grupo, dá para pegar, sei lá, o Atlético de Madrid, que a gente imaginava que sairia em segundo do grupo do Botafogo, ou se vier o Botafogo, dessa vez a gente vai eliminá-los, apesar do histórico recente não ser tão favorável do ano passado. Assim, você estava otimista ou você estava assim, pô, talvez assim, o time ainda não encaixou, não sei se dá. Eu acho que desde o começo a questão da fase de grupos, para mim, pelo menos, era uma questão assim: Palmeiras vai passar. Não Uhum. sei se em primeiro, eu tinha crença de que em primeiro, mas acho que vai passar. Então, eu acho que nesse sentido a minha confiança nunca faltou. No momento que pega o Botafogo, que ficou toda aquela questão, né? Ah, é melhor para o Palmeiras pegar um brasileiro. Eu sempre achei que, assim, brasileiro pegar brasileiro, cara, no fim das contas você já conhece aquela equipe, né? Não tem muita surpresa. Então, o nervosismo de pegar o desconhecido, de ser uma equipe muito superior financeiramente, isso não aconteceu ali naquele momento. Então, tem a tensão de ser um confronto local, de você falar, putz, também tem Nossa, essa gente, eu tava questão me de borrando. nos últimos anos Uhum. e tal, mas acho que em nenhum momento faltou a perspectiva do Palmeiras ter a capacidade de passar. Mas foi um jogo difícil, como seria desde o começo, mas com o Palmeiras se impondo muito desde o minuto um, assim. Então, me parecia que em algum momento o Palmeiras chegaria ao gol. Eu achei que chegaria antes do que chegou, né? Mas aí, obviamente, o Paulinho aparece ali como essa figura magnífica e resolve os problemas na prorrogação. Mas olhando daqui para frente, até com os desfalques que o Palmeiras tem, eu acredito que o Palmeiras tem opções ali, né? E uma coisa que eu acho que o Abel foi bem na Copa do Mundo de Clubes, e que ele tem dificuldade, muitas vezes, é de aceitar mudar a equipe do dia para a noite, né? A gente sabe que o Abel tem as Uhum. crenças dele do time de sempre, de vou confiar nos meus jogadores, mesmo quando o jogador não está muito bem, ele fala, não, vamos em frente, vamos com eles, sendo um pouco teimoso em algumas situações. E eu acho que ele teve uma percepção rápida de realmente sacar algumas peças que não estavam rendendo, algumas que já não rendiam aqui no Brasil, né? O Veiga é um claro exemplo disso, não tenho nenhum problema em falar, ele é um ídolo do Palmeiras, mas falta intensidade para ser titular, inclusive na Copa do Mundo de Clubes, e tem um Alan que, assim, melhor jogador. Então, um jogador que tem Melhor muitas jogador. possibilidades por ser. A galera fala muito, né? Se acostumou agora com ele jogando ali pela ponta direita, mas é um jogador que vem da base sendo um meia muito participativo, né? Um meia atacante, estão jogando muito por dentro. Então o Abel também tem essa possibilidade de que, se precisar ter essa criação por dentro, um jogador caindo por dentro, ele pode ter o Alan por ali. O Alan já jogou pela ponta esquerda também. Então ele tem essas possibilidades de mexer no time com um jogador ali de frente que tem sido fundamental. E que eu acho que, para mim, torneio de tiro curto é e sempre será momento. A gente vê isso em Copa do Mundo o tempo todo. Muito. Então, essa percepção de que o Alan merece hoje ser titular absoluto desse time. E a gente não, assim, se parar para pensar na questão física dele, né? O quanto exige fisicamente esse torneio de dedicação ali, defensiva até, ele é o jogador ideal para isso. Então, eu acho que ter um jogador nessa ótima fase, ter um Paulinho que sai do banco, podendo apenas jogar 30 minutos, mas que os 30 minutos que ele tem a capacidade de jogar, ele muda a dinâmica do time, eu acho que me dá essa confiança de que, sim, o Palmeiras tem capacidade de passar do Chelsea, até porque eu estava no estádio quando o Palmeiras perdeu o Mundial, né? Então, e eu lembro que a minha maior sensação, inclusive, eu tenho essa cena até hoje da TV, tem eu chorando, eu saí na transmissão chorando, né? E era um choro, não era um choro de revolta, né? Eu tava chorando, batendo no símbolo do Palmeiras, assim, que era um choro de não acredito que a gente chegou tão perto, porque lá me parecia mais difícil do que parece agora. E o Palmeiras, Uhum. naquele jogo, fez a torcida acreditar durante a partida que dava. E parecia que dava o tempo todo.
Faltou E eu 3 acho que minutos, né, para dar. sim, exatamente. E eu acho que esse Chelsea não é tão forte como aquele Chelsea era, é um time mais jovem, que tem muito vigor físico, obviamente, mas que eu acho que é um Palmeiras também mais preparado mentalmente. Acho que. Não sei se o Abel vai vir com alguma surpresa, como ele costuma vir em finais, né? Pô, de repente, a gente. Viu o Scarpa jogando de lateral, por exemplo. Então, eu não entendo muito bem ali qual vai ser a composição dele do lado esquerdo do Palmeiras, pensando nessa composição defensiva, sabendo que o Vanderlan não é tão forte nisso, mas não falta confiança. Sendo sincera, eu acho que tem tudo para dar.